trabalho de História. O grupo é formado por eu, Júnior, Matheus, Efigênio e José Carlos. Eu vou falar sobre a Revolução Chinesa. No início do século XX, a China estava dominada pela presença estrangeira. Essa situação proporcionou a eclosão de diversas revoltas pelo país, principalmente de camponeses, que constituía cerca de 80% da população, e pagavam pesados impostos, e de intelectuais e burgueses nacionalistas. A República foi proclamada e Sun Yat-sen, eleito presidente, porém sem poder militar suficiente para lutar contra os grupos da oposição no norte, ligados à burguesia burocrática, às potências estrangeiras. Sun Yat-sen entregou o comando do país ao inimigo no ano seguinte, sob a liderança de Yang Chikai. Bom, na Revolução Chinesa, após a morte de Sun Yat-sen, quem assumiu foi Chiang Kai-shek, que ele começou uma guerra contra o PCC, o Partido Comunista Chinês, que tinha como presidente o Mao Tse-tung. E nessa briga deles dois, eles brigaram e quem saiu campeão foi o PCC, Partido Comunista Chinês. Aí os que sobraram do Kuomintang foram todos refugiados em uma ilha chamada Taiwan. Eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito no contexto da Guerra Fria e houve interferência dos Estados Unidos e da União Soviética. O Vietnã lutou pela sua independência e conseguiu, porém foi dividido em dois. Ficou conhecido como Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul, logo após sua independência, sofreu um golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos. Instalou-se então uma ditadura. Muita gente foi contra. Muitas das pessoas eram guerrilheiros, chamados de Vietcongues. Era a Aliança Libertadora. Eles recebiam apoio do Vietnã do Norte, que eram socialistas, como os Vietcongues. Os Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul com a ditadura. Os Estados Unidos ajudaram muito o Vietnã do Sul, enviaram suprimentos e soldados. Essa guerra foi considerada uma das mais violentas que já teve. Porém, os Vietcongues estavam ganhando. Por conhecerem o local, eles tinham o apoio da população. Os Estados Unidos, quando souberam disso, atacaram vilas para que a população não pudesse ajudar os Vietcongues. E acabou que os Estados Unidos saíram meio que humilhados da guerra. E por fim o Vietnã se unificou de novo e hoje é um país amigável. Vou falar sobre comunista no poder. Com a radiação no Japão, os aliados da Segunda Guerra Mundial, em 1945, reiniciou-se a Guerra Civil na China. O governo de Chiang Kai-shek, contudo, não conseguiu deter as ofensivas da guerrilha comunista, apesar da ajuda que recebeu dos Estados Unidos entre 1946 e 1948. Quase 2 milhões de combatentes nacionalistas foram mortos ou aprisionados. Assim, os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 1949 e no dia 1º de outubro proclamaram a República Popular da China com Mao Tse-tung como dirigente supremo. Chiang Kai-shek fugiu com seus soldados e funcionários para a ilha Taiwan, onde instalou a República da China, recebendo apoio dos Estados Unidos. Reorganiza nos moldes socialistas. A China continental contou com o apoio soviético e os revolucionários passaram a ser brutalmente perseguidos. Em 1950,
a China assinou um tratado de paz com a União Soviética. Nesse mesmo ano, os chineses ocuparam o Tibete e anexaram como província. Vou falar de Cuba de Revolução. Na década de 1950, Cuba adquiriu paz dos países, dominados que interesse dos Estados Unidos. Em 1952, apoiante de uma eleição geral, Fulgencio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, liderou um golpe dos Estados Unidos no plano. Literatura com Cuba no governo Batista. Ele lançou com um problema mais elevado de analfabetismo, como atrás com economia, a crítica com o campo, além disso que o regime caracterizou com a corrupção. Pela brutalidade, ofereceu regimento com opositores. No dia de 26 de julho de 1953, um grupo de jovens de funcionários liberados pelo fetal Castro realizou um ataque quarto mocate na cidade de Santiago, Cuba. Um objetivo que ia ter um apoio da população derrota com o governo Batista. No entanto, que uma ação frangou, muitos acabaram à morte. Castro conseguiu fugir, mas acabou sendo preso, como outro companheiro. E em 1955 foi atingido com um agente médico, juntou com outro funcionário, médico argentino Néstor Calvé, articulou com um novo investimento com o regime Abastia. Como um ano seguinte, um grupo seguiu para a montanha Serra Maustre, na lei de uma ilha iniciado com o movimento guerrista.